Ana acordava sempre com o primeiro raio de sol a espreitar pela cortina, um ritual sagrado que há anos marcava o início de seus dias. A oração da manhã não era apenas uma rotina, era o alicerce de sua existência, a melodia que harmonizava seu mundo. De joelhos ao lado da cama, sentia a presença divina envolver seu corpo, uma paz que permeava cada fibra de seu ser. Seu marido, Pedro, ainda dormia profundamente e a pequena Sofia, de apenas 5 anos, repousava no quarto ao lado, embalada pelo sono inocente. A casa, um refúgio de amor e tranquilidade, parecia imune às turbulências do mundo exterior. A fé de Ana era um farol, uma fonte inesgotável de força e consolo que a guiava através de todos os desafios, grandes e pequenos. No entanto, a perfeição daquele quadro começou a desvanecer-se sutilmente. Pequenos sinais, quase imperceptíveis no início, anunciavam uma mudança no comportamento de Pedro. Ele se tornara mais ausente, distante, um desinteresse velado substituindo a cumplicidade de antes. Ana, com a ingenuidade de quem ama, tentava justificar a alteração, atribuindo-a à crescente pressão do trabalho, às exigências de sua carreira. Mas a intuição, um sussurro persistente em sua alma, corroía sua paz. A oração da manhã, antes um momento de pura entrega, começou a ser acompanhada por um crescente desconforto, uma sombra que se alongava sobre sua devoção. A cada amém, uma pontada de apreensão. O inevitável, como uma maré alta, não tardou a chegar. Foi um recibo de floricultura, encontrado por acaso no bolso de um casaco que Ana ia lavar. Depois, uma mensagem de texto esquecida na tela do celular de Pedro, demasiadamente íntima para ser apenas de um colega de trabalho. E por fim, o perfume. Um aroma adocicado e estranho, que não pertencia a ela, impregnado nas roupas de Pedro. O mundo de Ana desmoronou em 1000 pedaços. A oração da manhã, que antes era seu porto seguro, parecia agora vazia. Uma cruel ironia, uma traição ainda maior da fé que ela tanto prezava. A dor era física, um nó apertando-lhe a garganta, roubando-lhe o ar. Um conflito interno avassalador tomou conta de Ana. Sua fé, que pregava o perdão e a compaixão, chocava-se violentamente com a dor lancinante da traição. Como perdoar o imperdoável? Como manter a crença em um amor que se revelara uma farsa? Ana sentia-se dividida, sua identidade questionada, os pilares de sua vida ruindo. A oração da manhã se transformou em um campo de batalha, onde a raiva e a tristeza se chocavam com seus princípios mais arraigados. Oração ou maldição? Perdão ou vingança? As perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas. A confrontação foi inevitável. Um vendaval de emoções que varreu a casa. As acusações de Ana, carregadas de mágoa e desilusão, encontraram as negações frias e calculistas de Pedro. Mas a verdade, teimosa e cruel, veio à tona, desnudando a farsa. Pedro revelou um lado que Ana jamais imaginara. Frio, egoísta, alheio à dor que causava. A reconciliação parecia impossível, uma quimera distante. O casamento se desfez ali, naquele instante, em meio a lágrimas e palavras duras. A última oração da manhã com Pedro ao seu lado foi um silêncio ensurdecedor, um hino de desespero e perda. Ana, sozinha no quarto, com Sofia adormecida no quarto ao lado, olhou para o espelho. Seus olhos, antes cheios de fé e esperança, estavam agora inchados e vermelhos. Mas em meio ao caos, uma centelha de determinação começava a brilhar. O que seria da oração da manhã agora? Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O vazio após a separação era um abismo gelado que engolia Ana por inteiro, uma humilhação profunda que a consumia dia após dia. A oração da manhã, antes um bálsamo para a alma, fora substituída por um silêncio pesado, sufocante,
ou por gritos abafados que rasgavam sua garganta, mas que ninguém ouvia. A raiva, como uma erva daninha venenosa, instalou-se em seu coração, alimentada pela dor lancinante da traição e pela flagrante injustiça. Enquanto ela lutava para juntar os cacos de sua vida, Pedro parecia prosperar, imune, intocável, o que só servia para atiçar ainda mais as chamas de sua fúria. Ana, antes um exemplo de gentileza e compaixão, começou a nutrir pensamentos sombrios de vingança. A ideia de fazer Pedro pagar pela dor que lhe causara tornou-se uma obsessão, uma chama perigosa que a aquecia e a consumia. Ela vasculhou cada canto de sua memória, cada conversa, cada documento, em busca de qualquer falha, qualquer segredo que pudesse usar contra ele. Encontrou aliados inesperados em antigos colegas de Pedro, ressentidos com a ascensão meteórica dele, e descobriu segredos financeiros que, se revelados, poderiam prejudicá-lo seriamente. A oração da manhã havia sido substituída por um planejamento meticuloso de sua retribuição. Determinada, Ana agiu. Com uma frieza que ela mesma desconhecia, expôs as manobras financeiras de Pedro a seus superiores, revelou suas falsas promessas a parceiros de negócios e, com um golpe final, divulgou provas de sua desonestidade para a imprensa local. A notícia explodiu como uma bomba, abalando a reputação de Pedro e atingindo-o em seu financeiro e social. Houve uma satisfação momentânea, um alívio fugaz ao ver o castigo cair sobre ele. Mas, por trás daquele breve triunfo, persistia um vazio inquietante, um buraco negro em sua alma. A oração da manhã, quando tentava fazê-la, parecia sem sentido, hipócrita, as palavras presas na garganta. As ações de Ana, embora tivessem atingido seu alvo, tiveram um custo inesperado e doloroso. Sofia, sua filha, sensível e observadora, percebia a mudança na mãe. O brilho nos olhos de Ana fora substituído por um rancor frio, e os sorrisos se tornaram raros e forçados. A inocência da criança, antes uma fonte de alegria, agora funcionava como um espelho implacável, mostrando a Ana a escuridão que a estava consumindo. As perguntas de Sofia eram simples, mas perfuravam a alma de Ana. Por que você está sempre brava, mamãe? Onde foi o papai? A vingança estava drenando a luz de sua própria vida e, o que era pior, da vida de sua filha. Em meio a essa tormenta, o destino, ou talvez uma força maior, orquestrou um reencontro. Ana cruzou com Dona Helena, uma antiga vizinha e amiga de sua avó, uma mulher de fé inabalável e sabedoria serena. Dona Helena, com um olhar que parecia enxergar através da alma de Ana, a lembrou dos verdadeiros ensinamentos de sua fé: o perdão, a compaixão e a libertação do rancor. A oração da manhã de Dona Helena era diferente, cheia de paz e aceitação, um contraste gritante com a angústia que Ana carregava. As palavras da velha senhora ressoaram no coração de Ana, como um eco de uma verdade esquecida. Ana se viu então dividida. De um lado, a satisfação amarga da vingança, a ideia de que Pedro estava finalmente recebendo o que merecia. Do outro, a necessidade premente de proteger Sofia da escuridão que a envolvia e de reencontrar a paz interior que tanto ansiava. A batalha interna era feroz, uma luta entre o desejo de retaliação e o chamado para a redenção. Ela percebeu que a vingança não trazia a cura, apenas mais dor, um ciclo interminável de sofrimento. Em um momento de desespero, Ana preparava o golpe final contra Pedro, um plano que o destruiria profissionalmente de forma irreversível. Mas, ao olhar para a foto de Sofia em sua mesa, algo a impediu. A imagem inocente de sua filha, com um sorriso puro, fez o rancor recuar como uma maré que se retira. A mão de Ana tremeu, o mouse congelou sobre o ícone de enviar. O que a fez hesitar
A imagem de Sofia, pura e inocente, foi o catalisador. Ana recuou da beira do abismo, o plano de vingança desfeito, a mão tremendo sobre o teclado. Naquela manhã, em vez de arquitetar a ruína de Pedro, ela se ajoelhou. A oração, antes um campo de batalha, começou a se transformar. As palavras não brotavam facilmente, mas ela persistiu. Não pedia mais por justiça, mas por orientação, por força, por cura. Era um processo lento, doloroso, como o renascimento de um membro adormecido, mas a cada dia um fragmento de luz penetrava a escuridão. O perdão, Ana descobriu, não era um evento único, mas uma jornada tortuosa, começando paradoxalmente por ela mesma. Precisava perdoar-se por ter permitido que a raiva a consumisse, por ter se desviado de seus próprios princípios, por ter quase sacrificado a própria alma em nome da retribuição. Só então, e com imensa dificuldade, ela pôde voltar-se para Pedro. Perdoar não significava esquecer a dor, nem absolver suas ações, mas libertar-se do fardo pesado do rancor que a prendia. Era uma escolha diária, um ato de vontade que a desatava das correntes do passado. Com o perdão brotando em seu coração, Ana direcionou toda a sua energia para a reconstrução de sua vida e a de Sofia. Ela buscou um novo propósito, não na vingança, mas na criação. Voltou a pintar, uma paixão de juventude que havia abandonado, e suas telas começaram a transbordar cores vibrantes e esperança renovada. A oração da manhã, agora, era um momento de gratidão singela pela nova oportunidade. Um planejamento sereno para o futuro, focado em Sofia e na paz que finalmente encontrava. Meses depois, o destino teceu um reencontro inesperado. Na festa de aniversário de um coleguinha de Sofia, Ana e Pedro se viram. Não havia mais a raiva explosiva, apenas uma triste aceitação da realidade. Pedro, visivelmente abalado pela queda de sua reputação e pela perda da família, mostrava sinais de um arrependimento genuíno. Seus olhos carregavam um peso que Ana antes não havia notado, um remorso silencioso. Não houve uma reconciliação romântica, mas um respeito mútuo, um reconhecimento da dor que ambos haviam causado e sofrido. Era um adeus definitivo a um capítulo, mas também uma ponte para uma nova forma de coexistência, pela filha que tinham em comum. Ana demonstrou a Pedro, e principalmente a si mesma, que era possível superar a dor mais profunda e a traição mais amarga. Sua fé, quebrada e testada, fora reconstruída sobre alicerces mais fortes, mais resilientes. A oração da manhã, que outrora fora um lamento de desespero, agora era um testemunho vivo de sua jornada, um hino silencioso de superação e esperança. Ela se tornou um exemplo de força e perdão, não apenas para si, mas para todos que a conheciam. Sofia, a pequena e observadora Sofia, testemunhou a transformação de sua mãe. Ela viu a escuridão dar lugar à luz, o rancor ser substituído pela serenidade. A oração da manhã de Ana tornou-se um legado silencioso para sua filha, ensinando-lhe sobre perdão, resiliência e a verdadeira força do espírito humano. Sofia aprendeu que mesmo nas maiores tempestades, a fé podia ser um farol e que o amor e a compaixão eram as maiores vitórias. Naquela manhã, Ana observou o sol nascer, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Com Sofia adormecida tranquilamente ao lado, ela fez sua oração. Não havia mais exigências, apenas gratidão. Ela não tinha todas as respostas, nem esperava que a vida fosse perfeita, mas tinha a força e a sabedoria para enfrentar o que viesse e uma paz que jamais imaginara ser possível. Um leve sorriso desenhou-se em seus lábios. A oração da manhã, finalmente, estava completa. Era um novo amanhecer, um novo começo.